Fala, galera! Tudo certo com vocês? Hoje o papo é sério, é sobre o Timão e o momento complicado que o time vive depois da derrota pro Ceará. Dá pra dizer que o clima ficou pesado e que o Dorival Júnior vai ter trabalho para reorganizar as coisas dentro e fora de campo. O time entrou em pausa por conta da data FIFA, mas é aquela folga que não é bem descanso, né? Porque o Corinthians vai precisar usar esse período para treinar, se reajustar e tentar dar uma resposta depois das últimas atuações que deixaram o torcedor indignado. Foram 2 derrotas seguidas, pro Bragantino e pro Ceará, e o problema não foi só o resultado, foi a postura. Dorival fez o diagnóstico dele depois do jogo e deixou claro que ficou incomodado. E não era para menos. A atuação diante do Ceará foi daquelas que o torcedor não engole fácil. Um time desligado, sem intensidade, sem vibração, com jogadores que pareciam estar ali cumprindo tabela. E quando isso acontece num jogo dentro da Neoquímica Arena, diante de mais de 40 mil torcedores, o peso é muito maior. O treinador sabe disso e deixou transparecer na coletiva, onde ele foi curto, direto e sem rodeios. Uma entrevista que normalmente dura meia hora, durou só 13 minutos. Dorival estava irritado e com razão. Ele falou sobre falta de inspiração, sobre um time que não conseguiu criar e reconheceu o mérito do Ceará. Mas a verdade é que a derrota escancarou problemas que vão além do campo. Faltou intensidade, faltou gana, faltou aquela vontade que sempre foi característica do Corinthians. E o Dorival vai precisar encontrar esse espírito de novo dentro do grupo, porque não dá para depender só da qualidade técnica. Ele é um cara mais sereno, de perfil calmo, mas agora vai precisar ser firme, cobrar atitude e resgatar o senso de responsabilidade do elenco. O torcedor tá cansado de ver jogador com cara de desânimo, com falta de entrega. E o mais curioso é que estamos falando de um elenco que disputa a semifinal de Copa do Brasil, que tá na reta final do Campeonato Brasileiro e que, teoricamente, não deveria precisar de motivação extra. Só que precisa. O Corinthians hoje vive um dilema, tem jogadores talentosos, mas que parecem desconectados do momento. E é aí que entra o desafio do Dorival, porque ele vai ter que encontrar o equilíbrio entre cobrar e motivar, entre dar confiança e exigir entrega. Ele até justificou algumas decisões, como a entrada do André Ramalho no lugar do João Pedro Tioca, alegando sequência de jogos, minutagem e desgaste. Mas o torcedor não comprou muito essa explicação. O Tioca vinha jogando bem, tinha ritmo, e de repente sai para dar espaço pro Ramalho que vinha de lesão. O resultado foi um setor defensivo inseguro, com falhas que custaram caro. O Ceará aproveitou e fez o que quis em alguns momentos. É o tipo de escolha que o técnico vai ter que rever, porque nesse ponto da temporada não dá mais para errar por critério de rodagem. Outro ponto que o Dorival destacou foi o desempenho do Dieguinho, talvez o único que conseguiu mostrar algo de diferente naquela partida. Ele foi o respiro criativo de um time sem imaginação. E o treinador reconheceu isso publicamente, dizendo que o garoto pode ganhar mais espaço. É o tipo de jogador que o Corinthians precisa valorizar nesse momento, jovem, com vontade e sem medo de se apresentar pro jogo. Enquanto alguns parecem acomodados, o Dieguinho vai lá e tenta resolver. Dorival também falou sobre essa pausa antes da sequência decisiva. São 2 dias de folga para os jogadores e depois uma semana cheia de treinos, antes do clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena. E ele sabe que esse jogo é fundamental. Primeiro porque o Corinthians precisa se recuperar na tabela, e segundo porque é clássico. E clássico muda tudo. O técnico já deixou claro que vai cobrar comprometimento total, porque não dá para repetir o que aconteceu no Paulistão, quando o time entrou desligado e foi atropelado pelo São Paulo. E esse é o ponto. O Corinthians precisa entender que não tem jogo qualquer. Foi assim também contra o Santos recentemente, quando achou que seria fácil e acabou tomando um baile. E o torcedor não aceita mais ver o time entrar sem vontade, ainda mais em jogos grandes. Dorival tem que mexer com o brio desses caras, lembrar o que significa vestir a camisa do Corinthians, principalmente dentro da própria casa. Além disso, o técnico deu boas notícias sobre o departamento médico. Jogadores como Vitinho, Hugo Souza e André Luiz estão próximos de voltar.
São nomes que podem aumentar o leque de opções, especialmente agora que o time perdeu o Garro pro Clássico por causa do terceiro cartão amarelo. Um cartão bobo, de reclamação, que tirou um dos principais articuladores da equipe num momento decisivo. Dorival até tentou amenizar, mas ficou claro que ele não gostou da atitude. Falta de controle emocional que o time não pode se dar ao luxo de ter. Com Garro fora, surge a dúvida sobre quem vai assumir a função criativa. O próprio Dieguinho pode ganhar essa chance, já que foi o único que mostrou lucidez no ataque. Ele jogou mais aberto, mas pode centralizar e assumir essa responsabilidade. Dorival testou o Breno Bidon ali em outros momentos, mas parece que agora o garoto pede passagem. E se o treinador quiser mandar um recado pro elenco, colocar o Dieguinho de titular seria a melhor maneira de mostrar que quem se dedica tem espaço. No ataque, as cobranças são inevitáveis. Memphis e Yuri Alberto estão devendo. Dois jogadores com potencial, mas que nas últimas partidas passaram a sensação de estarem acomodados. Dorival vai precisar decidir se mantém a hierarquia e a experiência ou se aposta em quem está pedindo espaço, como o Guinegão, que entrou bem quando teve oportunidade. O treinador até justificou dizendo que precisava mudar a dinâmica do jogo, mas é inegável que a torcida começa a pedir renovação. Esse é o ponto central do momento corintiano. Falta pulso, falta imposição, falta entender que o jogo é coletivo. E o Dorival, com toda a sua calma, vai ter que ser o cara firme, que chama os líderes, que olha no olho e fala o que precisa ser dito. Porque o Corinthians não pode se dar ao luxo de desperdiçar o que ainda resta da temporada. A Copa do Brasil tá aí, o brasileiro ainda dá chance de crescer, e o torcedor quer a resposta. Não em discurso, mas em campo. O técnico sabe que o elenco tem potencial, mas também sabe que a vaidade e a zona de conforto atrapalham. Quando ele fala que o time desperdiçou oportunidades de dar um salto na tabela, ele tá dizendo que todo mundo viu. Teve jogo em que dava para encostar nos primeiros, mas o time relaxou. E esse salto alto precisa acabar agora. O torcedor corintiano aceita derrota quando vê entrega, mas não aceita corpo mole. E o Dorival vai ter que ser o cara que cobra isso. Não dá mais para aceitar erro de passe por desatenção, jogador virando a cara pro lado enquanto o adversário intercepta. Não dá para aceitar cochilo que vira contra-ataque nem firula desnecessária em jogo empatado. O Corinthians precisa resgatar o básico: vontade, garra e respeito pela camisa. O desafio do técnico é enorme, mas é também uma oportunidade. Essa data FIFA pode ser o ponto de virada, o momento em que ele reorganiza o vestiário, impõe comando e mostra que ninguém é intocável. Porque a torcida já deu o recado nas arquibancadas: paciência acabou. O Corinthians precisa se reencontrar como time, como grupo e como símbolo de luta. E isso começa agora, nesse período de treinos, com Dorival chamando a responsabilidade e exigindo que cada jogador entenda o que significa representar o clube. O clássico contra o São Paulo é mais do que um jogo. É a chance de reerguer a confiança e mostrar que o Corinthians ainda está vivo. E se tem algo que o torcedor sabe, é que em momentos de crise o time sempre foi movido pela superação. Falta o Dorival fazer esse grupo lembrar disso. Falta transformar vergonha em motivação. Falta fazer o Corinthians jogar como o Corinthians. E o que mais pesa nesse momento é que o Corinthians não perdeu apenas um jogo, perdeu o respeito dentro da própria casa. A torcida, que sempre empurra o time até o último minuto, saiu da Neoquímica Arena com a sensação de ter sido desrespeitada. 40.000 pessoas estavam lá acreditando, cantando, e viram um time apático, sem reação, aceitando o domínio do adversário. E isso, para o torcedor corintiano, é o maior pecado. Porque pode faltar técnica, pode faltar um lance de sorte, mas nunca pode faltar entrega. Dorival sabe disso, e por isso mesmo ele saiu daquela coletiva visivelmente irritado. Ele entende o peso de cada partida e sabe que esse elenco precisa responder. Durante essa pausa da data FIFA, o treinador tem a missão de reorganizar o time e, principalmente, o ambiente. É momento de conversar olho no olho, de apertar quem precisa ser apertado e de mostrar que ninguém tem cadeira cativa. A ideia é aproveitar esses dias para ajustar o sistema defensivo, que andou falhando demais, e encontrar soluções no ataque, que parou de funcionar.
O Corinthians perdeu a capacidade de criar e de finalizar, parece um time sem plano quando o adversário pressiona. E o Dorival vai precisar encontrar alternativas, seja mudando peças, seja mudando a forma de jogar. O torcedor espera ver um Corinthians mais vertical, mais agressivo, com aquele espírito de não desistir nunca que sempre foi a marca do clube. E o Dorival, apesar do estilo calmo, sabe cobrar quando é preciso. Ele vai ter que mostrar pulso, principalmente com os jogadores mais experientes, aqueles que ganham muito e que deveriam estar puxando o grupo, mas que andam se escondendo nos momentos difíceis. Memphis, Yuri Alberto e outros nomes importantes do elenco precisam reagir. O treinador até entende que às vezes a fase técnica cai, mas o que não dá para aceitar é a falta de empenho. O desafio do Dorival é equilibrar o elenco. Tem jovens querendo mostrar serviço e veteranos que precisam provar que ainda merecem ser titulares. E talvez esse seja o momento ideal para ele dar mais espaço para a molecada. Dieguinho, que vem se destacando, pode ganhar sequência. Guinegão entrou bem e mostrou vontade. São jogadores que ainda estão com fome de bola, e é essa fome que o Corinthians precisa agora. A torcida se identifica com quem se entrega, e não com quem joga olhando pro relógio. E não é só dentro de campo que o técnico precisa mexer. O ambiente no vestiário precisa ser reconstruído. As últimas derrotas abalaram a confiança e criaram um clima de desconfiança entre os próprios jogadores. É o tipo de situação que só se resolve com liderança. Dorival vai precisar de figuras que façam o papel de capitão não apenas com a braçadeira, mas com atitude. Jogadores que chamem a responsabilidade, que incentivem, que cobrem os companheiros quando for necessário. O time anda silencioso demais, e silêncio, nesse momento, é inimigo. O clássico contra o São Paulo é o grande divisor de águas dessa fase. Um jogo desse tamanho pode mudar completamente o clima no clube. Uma vitória resgata a moral, traz confiança e devolve a conexão com a torcida. Mas uma nova derrota, ainda mais em casa, pode deixar o ambiente insustentável. E o torcedor sabe disso. Por isso a cobrança vai ser grande, a pressão vai ser enorme, e o Dorival precisa preparar o elenco não só taticamente, mas emocionalmente. O Corinthians tem um histórico positivo em casa contra o São Paulo, e o treinador vai usar isso para motivar o grupo. Ele quer ver um time que entre em campo mordendo, brigando por cada bola, mostrando que entende o que esse jogo representa. Outra preocupação do técnico é a questão disciplinar. O caso do Garro foi o exemplo mais recente, mas não é o único. O Corinthians vem acumulando cartões bobos, reclamações desnecessárias, faltas que mostram mais descontrole do que vontade. E Dorival vai precisar ajustar esse comportamento. Um time que quer ser campeão ou, pelo menos, brigar por algo maior, precisa de equilíbrio. Não adianta se enervar com arbitragem ou cair em provocações. Tem que jogar futebol. Ele também vai ter que lidar com a questão física. O desgaste da temporada é evidente, e a sequência pesada de jogos vem cobrando preço. Por isso a volta de jogadores lesionados é uma boa notícia. Vitinho, André Luiz e Hugo Souza podem ser opções importantes, tanto para rodar o elenco quanto para aumentar a disputa por posição. E quando a disputa, o rendimento tende a subir. Dorival quer ver isso, competitividade no dia a dia, treino pegado, jogador suando para garantir a vaga. O técnico, que sempre foi conhecido por valorizar o coletivo, tem batido muito nessa tecla. Ele quer um time que jogue junto, que corra junto, que entenda o jogo de forma coletiva. Porque o que se viu nas últimas rodadas foi o oposto disso, um amontoado de jogadores tentando resolver sozinhos, sem conexão entre os setores. E o resultado foi um time previsível, sem repertório, fácil de marcar. Dorival vai usar essa pausa para ajustar posicionamento, compactar o meio-campo e dar mais liberdade criativa para quem tem capacidade de decidir. O torcedor quer ver um Corinthians com alma. Aquele time que pode até errar, mas que briga até o último segundo. Aquele que joga pelo escudo, pelo orgulho de vestir essa camisa. Porque o Corinthians nunca foi só técnica, sempre foi coração. E é isso que o Dorival precisa resgatar. Ele sabe que o elenco é capaz de muito mais, e agora é hora de provar. Antes de prosseguirmos,
te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro e internacional está em polvorosa com um boato que circula nos bastidores. Ronaldo Nazário, o fenômeno, estaria preparando uma movimentação de proporções gigantescas no mercado esportivo. Segundo fontes ainda não confirmadas oficialmente, Ronaldo teria vendido Valladolid, clube espanhol que ele controlava, com a intenção de investir pesado no futebol brasileiro. E o alvo desse suposto investimento seria nada menos que o Corinthians, um dos maiores clubes do país. A notícia, que começou como um sussurro em redes sociais e grupos de jornalistas próximos ao mercado, rapidamente ganhou força. A venda do Valladolid, que já vinha sendo especulada, seria o primeiro passo de Ronaldo para se consolidar como protagonista em solo nacional. Fontes indicam que o ex-atacante quer transformar o Corinthians em um projeto ousado, com investimentos robustos e planos ambiciosos para disputar títulos importantes, não só no Brasil, mas também em competições internacionais. Entre torcedores e especialistas, o rumor provoca debates intensos. Alguns acreditam que a entrada de Ronaldo pode significar uma era de grandes contratações e modernização da gestão corintiana, enquanto outros se mostram céticos. Lembrando que negociações desse porte envolvem inúmeros detalhes legais e financeiros que podem atrasar ou até inviabilizar o negócio. O burburinho não para de crescer, e já circulam especulações sobre possíveis mudanças na diretoria, novos patrocinadores e até reforços de impacto no elenco. O que chama atenção é o perfil do investidor, Ronaldo, ídolo mundial, conhecido por seu carisma e visão de negócios, não costuma se envolver em empreitadas tímidas. A possibilidade de ele assumir o Corinthians desperta curiosidade sobre como isso poderia impactar rivalidades históricas, mobilizar a torcida e, principalmente, mudar o status do clube no cenário esportivo. Por enquanto, nada foi oficializado, mas a imprensa esportiva já acompanha cada movimento do fenômeno. Entre rumores de reuniões secretas e negociações discretas, a expectativa é de que qualquer anúncio oficial cause verdadeiro frenesi entre fãs e comentaristas. Se confirmado, o negócio seria um marco no futebol brasileiro, não apenas pelo impacto financeiro, mas também pelo simbolismo, um dos maiores jogadores da história retornando ao Brasil não como atleta, mas como dono e gestor de um clube gigantesco. Enquanto os bastidores fervilham, a torcida corintiana observa atenta, dividida entre entusiasmo e cautela, aguardando que o fenômeno transforme rumores em realidade. Até lá, o burburinho só aumenta, e cada detalhe vazado alimenta a imaginação de quem acompanha o futebol de perto. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!